Senhores ministros, dando prosseguimento ao julgamento da extradição 1085, retorna a palavra ao eminente relator, ministro César Peluso, para prosseguimento do seu voto. Senhor presidente, antes de prosseguir, eu peço vênia aos eminentes colegas, mas só para resumir meu ponto de vista sobre o preliminar, dizendo basicamente o seguinte. Põe alguma coisa. As causas de refúgio são taxativas na lei, são 3 hipóteses. O excelentíssimo senhor ministro da Justiça fundou a concessão do refúgio numa delas, naquela prevista no inciso 1 do artigo 1º da Lei 9474. Portanto, há um modelo legal que dispõe o seguinte, que o refúgio será concedido quando fique demonstrado que há perseguição, no caso, por opiniões políticas. Isso é textual da lei. Ora, demonstrado que não há nenhum elemento que corresponda a esse modelo legal de exigência de perseguição por opiniões políticas, isso significa que o ato sendo vinculado, isto é, ligado ao modelo que está na lei, ele fica em desconformidade com a lei, porque o fato que ele invoca como fundamento da concessão não existe no mundo real. Portanto, não é um ato desconforme com a lei, desconforme com o modelo legal. Sendo desconforme com o modelo legal, é um ato inválido e ineficaz. De modo que não está em jogo aqui, senhor presidente, a questão de constitucionalidade do artigo 33 da lei. E não está por uma razão muito simples. O artigo 33 da lei estabelece que uma concessão válida e eficaz de refúgio impede o prosseguimento do processo de extradição. Ora, se demonstra que o ato de concessão não é nem válido nem eficaz, simplesmente o artigo 33 não incide, não se aplica no caso, e, portanto, não há nenhuma discussão a respeito da sua constitucionalidade ou não. Em outras palavras, a questão da constitucionalidade é uma questão que não tem nenhuma pertinência no quadro da causa. Mas continuo, senhor presidente. Argui a defesa ainda em sede preliminar defeito de forma do pedido de extradição, sobretudo no que se refere ao conteúdo das decisões que se funda e as respectivas traduções. Eu lhes assisto razão. Embora se reconheça que a tradução apresenta pontuais deficiências em relação aos documentos redigidos em idioma italiano, tais impropriedades todas secundárias e sem potencial de dano semântico não comprometem a inteira inteligibilidade do conteúdo essencial que emerge dos atos traduzidos, nem tampouco o pleno exercício do direito de defesa. É o que se vê logo diante do teor da larga e substanciosa defesa trazida aos autos a folhas 1823 e 2540. Esta Corte, ademais, não se cansa de proclamar o seguinte: a eventual ocorrência de impropriedades léxicas, a verificação de desvios sintáticos, a configuração de incorreções gramaticais ou a inobservância dos padrões inerentes à norma culta, só por isso não imprestabilizam a tradução produzida pelo Estado estrangeiro no processo extradicional, se evidenciar que o conteúdo dos documentos formalmente vertidos para o português reveste de inteligibilidade. Extradição 744, relator ministro Celso de Mello. Extradição, suficiência descritiva do mandado de prisão, tradução capaz de permitir a compreensão do texto e sobranceira a objeção plausível à sua finalidade, a despeito dos erros de português nela detectados. Extradição 737, relator ministro Otávio Galotti. Extradição, vício formal, tradução que, embora deficiente em alguns pontos, foi produzida por perito tradutor do idioma português no Estado requerente, atendendo à norma da lei especial, extradição 483, ministro Célio Borges. Irretocável, aliás, a manifestação da República Italiana no que concerne às imprecisões na tradução, sobretudo da sentença condenatória de primeira instância,
sobre a qual eu vou fazer uma referência um pouco mais adiante, ao demonstrar que, além de marginais e irrelevantes, estão todos supridas ou superadas por outras reproduções constando dos autos. Como visto no item 2.1, retroextraditando sustenta a inviabilidade do pedido por não constar dos autos a íntegra das sentenças condenatórias que se funda, e ainda por deficiência da tradução dos documentos a ele acostados, os quais teriam sido feitos por pessoa que não ostenta a condição de tradutor juramentado no Brasil. Não tem, no entanto, a relevância pretendida, estando longe de comprometer a rigidez do pedido, as falhas que o extraditando indica a partir da comparação entre documentos acostados à folha 66737 e documentos supostamente sentença 76 da Corte da Assise, e documentos de folha 108 e 179, que se diz ser traduções da dita sentença. O efeito são de todos desinfluentes. Isto é fácil constatação, consoante se faça demonstrar. Note-se bem que de todas as falhas anotadas, apenas uma delas, uma única, aquela atinente à alegada incompletude de folha 721 ao final, diz respeito ao crime que fundamenta o pedido de extradição. No ponto, a reclama a defesa que no texto original da sentença 76/88 da primeira Corte da Assise de Milão, a imputação referente ao homicídio de Pierluigi Torregiani, aí formulada, estaria incompleta por supressão da parte final. É certo, contudo, que essa deficiência se encontra plenamente suprida da folha 1014 dos autos, onde se tem no texto original da sentença de número 17/90 da Prima Corte da Assise da Pena de Milano, a reprodução integral daquela mesma imputação de crime comum, tal como constante da sentença de primeira instância, da mesma forma que ali se reproduzem as imputações referentes aos outros 3 crimes. Basta conferir o texto da folha 721 e 1014 para comprovar-se que a deficiência está totalmente suprida. A reprodução da sentença de primeira instância contida no texto original italiano da sentença 1790, da Prima Corte da Assise da Pena de Milano, responde também a dúvidas levantadas pelo extraditando relativamente ao descompasso entre o texto da folha 691 e folha 113 e 14, tem a respectiva tradução. Pela leitura de folhas 984, que é parte da reprodução da sentença 76/88 de primeira instância no original, da sentença 17/90 da Prima Corte da Assise da Pena de Milano, confirma-se que é correta a tradução de folha 113 e 114, tanto no acréscimo referente a liras em dinheiro efetivo que roubavam nas caixas do Correio, gente da número 5, da Vila Cesariaba, quanto na tradução atinente a todo o item 33 de folha 42. E digo eu, senhor presidente, o seguinte, é uma coisa muito interessante. A sentença de primeiro grau, ela foi confirmada por um tribunal de segundo grau, e em seguida no tribunal da Corte de Cassação, ela foi confirmada na parte substancial e apenas em relação ao homicídio de Torregiani ela foi anulada e foi devolvida ao segundo grau de jurisdição da Itália, que depois confirmou a condenação de Torregiani. Em outras palavras, a sentença de primeiro grau não existe como decisão nos autos. É aquilo que o artigo 512 do Código de Processo Civil Brasileiro deixa claro. Quando uma sentença é confirmada em grau de recurso por outra com o mesmo texto, a primeira decisão desaparece. Sob pena de nós termos dentro do processo o absurdo de tantas decisões quanto sejam os pronunciamentos em vários graus de jurisdição. De outras palavras, nós teríamos dentro de um processo que chegasse ao Supremo Tribunal Federal o absurdo de ter 4 decisões. A sentença de primeiro grau desaparece como tal. Isto, portanto, não tem nenhum relevo que foi substituída nos termos do artigo 512 do Código de Processo Civil pelas demais sentenças de segundo grau e de terceiro grau da Corte de Cassação. Mas, a despeito disso, que me parece suficiente, aos argumentos já utilizados, eu observo aí, senhor presidente, que a sentença de primeiro grau, que era de um processo coletivo, continha originalmente mais de 400 páginas, e a maioria delas respeitante a crimes de outras pessoas, sem nenhum relevo e sem nenhuma referência aos crimes atribuídos ao extraditando. Ora, o que foi juntado aos atos foi exatamente o extrato do capítulo inteiramente pertinente aos crimes cometidos pelo extraditando. Releva, outro sim, que o Tratado de Extradição Brasil e Itália, no artigo 10, número 2, não exige sequer que a tradução seja confeccionada por tradutor juramentado. Diz,
Os pedidos de extradição e as outras comunicações serão apresentadas na língua da parte requerente, acompanhados de tradução na língua da parte requerida. Bem preciso é, por fim, o parecer do Procurador-Geral da República, que ao propósito remata. Não se vislumbra, portanto, o vício de forma alegado pela defesa do extraditando, inclusive a respeito da autenticidade da tradução, tendo visto que o disposto no artigo 80, parágrafo 1º, da Lei 6.815, segundo o qual o encaminhamento pedido por via diplomática confere autenticidade aos documentos. Passo a examinar agora, senhor presidente, porque extremamente ligado também à primeira preliminar, o mérito do caso. Aduz a defesa que o extraditando nunca foi apresentado diante de qualquer tribunal, tampouco interrogado, sendo julgado à revelia e sem observância do devido processo legal. O fato não tem relevo algum, e não o tem desde logo porque a circunstância de que a condenação tenha ocorrido à revelia não constitui por si só motivo de recusa para a extradição, conforme está textualmente pactuado na segunda parte da alínea A do artigo 5º do Tratado de Extradição Brasil-Itália. Ao depois, apreciando hipótese idêntica nos autos da extradição 864, da qual foi relator o ministro Sepúlveda pertence, o plenário da Corte decidiu, independentemente da aplicação ao caso da parte final do artigo 5º do Tratado de Extradição entre o Brasil e a Itália, segundo o direito extradicional brasileiro, não impede por si só a extradição que o extraditando tenha sido condenado à revelia no estado requerente. E, a meu ver, decidiu bem, porque, como sabe hoje toda a gente, a condição de revelia já não guarda, senão no plano etimológico, a ideia pejorativa de rebeldia, mas apenas expressa o exercício de faculdade jurídica que tem a parte de, por razões de estrita conveniência pessoal indivassável pelo Estado, não comparecer ao processo e não exercitar os poderes inerentes aos ônus processuais facultados. Porque, como é elementar e óbvio, não tem obrigação, senão o ônus de comparecer ao processo. Nada obsta, portanto, que o réu não compareça, e bem por isso, se não comparece, não tem como nem por onde invocar o fato próprio como cerceamento de defesa ou causa de nulidade processual, até porque, de outro modo, se beneficiaria da sua própria torpeza. Embora o julgamento tenha tramitado a revelia do extraditando, que à época se encontrava foragido, e faço um parênteses aqui, senhor presidente, que ele se encontrava foragido, não porque aqueles que foram presos tenham sido submetidos a torturas, tenham sido mortos ou alguma coisa pelo Estado italiano. Não, não há nenhuma referência a isso e nenhuma prova dos autos disso. Estava foragido porque não lhe convinha responder ao processo com a presença, com a sua presença perante o juiz da causa. Não há nenhuma dúvida de que lhe foram assegurados todos os direitos de defesa correspondentes a essa condição processual, como exige a parte inicial da linha A do artigo 5º do Tratado, em estrita observância do princípio do devido processo legal. Como a própria defesa deixa claro a folhas 1852, são palavras da defesa, ao extraditando foi nomeado inicialmente defensor de ofício quando das ditas investigações pelo Ministério Público e depois constituído advogado. O documento de folhas 401, cujo conteúdo revela a interposição de recurso de apelação pelo advogado do extraditando no juízo criminal competente, além de todo exposto no minucioso relatório da sentença condenatória de primeiro grau e nas decisões proferidas, seja pelo primeiro tribunal do júri de apelação de Milão, seja pela Corte de Cassação, seja ainda pelo segundo tribunal do júri de apelação de Milão, demonstra inconteste exercício dos poderes do contraditório da ampla defesa com os sectários do devido processo legal. A combativa e intimorata defesa do extraditante, aliás, o representou e defendeu perante os tribunais do júri e de apelação do júri de Milão, bem como perante a Corte de Cassação. Nesta, foi dado parcial provimento a seu recurso para anular sentença impugnada em relação a Batiste no assunto concernente à participação no homicídio de Torregiani, posteriormente reafirmada pelo segundo Tribunal do Júri de Apelação. Isto sem considerar
porque foge ao objeto do pedido, que o primeiro Tribunal do Júri de Apelação de Milão, em acordo datado de 16 de fevereiro de 90, atendeu parcialmente a recurso da defesa para absolver o extraditando dos delitos previstos nos itens 70 e 71 da decisão e também afastar uma circunstância agravante prevista no item 110. Em outras palavras, atuação efetiva de defesa e eficaz. Perante a justiça francesa, no trâmite do pedido de extradição ali formulado, de igual modo e com não menor empenho, a defesa percorreu o Tribunal de Recursos de Paris, o Supremo Tribunal de Justiça e até o Conselho de Estado. A defesa de Batiste, ao cabo do processo de extradição, recorreu ainda à Corte Europeia de Direitos Humanos, que sobre as questões específicas da revelia e da validade dos mandatos outorgados aos advogados, observou e decidiu o seguinte: neste contexto, a Corte observa que quando se encontrava foragido o requerente por meio de 2 cartas manuscritas e assinadas, endereçadas respectivamente aos Ministérios Públicos dos Tribunais de Udine e Milão, em 10 de maio e 2 de julho de 81, nomeou 2 advogados para representá-lo nas instâncias judiciais em curso. A Corte observa ainda que, através de outra carta, desta feita datilografada, mas por ele assinada, datada de fevereiro de 90 e protocolado junto ao cartório do Tribunal de Recursos de Milão, em 19 de fevereiro de 90, ele confirmou a escolha do advogado P como seu defensor no processo pendente. Nessa carta, o requerente indicou o número de protocolo do processo em curso perante a Justiça italiana e outorgou ao advogado escolhido um mandato para apresentar em seu nome um recurso contra a sentença proferida pelo Tribunal de Recursos de Milão em 19 de fevereiro de 90. Depreende-se dos autos, com base nos argumentos representados pelo requerente perante a instância judiciária francesa, que também tinha sido informado acerca do indeferimento do seu recurso por parte da Corte Suprema de Cassação italiana em 8 de abril de 91, e prossegue a Corte de Direitos Humanos. A Corte, tendo em vista as circunstâncias do caso, constata, portanto, que o requerente estava manifestamente informado sobre a acusação contra ele, bem como do andamento do processo perante a Justiça italiana, mesmo encontrando-se foragido. Por outro lado, o requerente que tinha voluntariamente decidido permanecer foragido após sua fuga em 81, era de fato assistido por vários advogados, especialmente escolhidos por ele durante o processo. Relativamente a este último ponto, a Corte observa, além do mais, que ele não levou à atenção das autoridades competentes as eventuais dificuldades que teria encontrado na preparação de sua defesa junto aos seus advogados escolhidos. À luz de quanto acima afirmado, a Corte considera que era lícito as autoridades judiciárias italianas, em primeiro lugar, e as autoridades judiciárias francesas, em seguida, concluir que o requerente tinha renunciado de maneira inequívoca ao seu direito de comparecer pessoalmente e de ser julgado em sua presença. Ela observa, por fim, que emerge de maneira expressa da sentença particularmente fundada, proferida pelo Conselho de Estado em 18 de março de 2005, que as autoridades francesas levaram devidamente em conta todas as circunstâncias envolvendo a questão e a jurisprudência da Corte para considerar legítimo o pedido de extradição apresentado pelas autoridades italianas. E de nenhum passo, digo eu, consta o mais débil indício de que os defensores constituídos tivessem sido ameaçados, intimidados ou cerceados no exaustivo desempenho de seu ministério. A respeito, tipifica-se, portanto, na inteireza, uma das 2 hipóteses que autorizam a concessão da extradição, segundo a Lei 6.815, ou seja, a decretação de prisão por tribunal competente, capaz de assegurar ao acusado do juízo criminal a garantia plena de julgamento imparcial, justo e independente, como afirmou a Corte na extradição 633, na qual foi relator o ministro Celso de Mello. Questão da defesa ainda, o próprio mérito da decisão que condenou extraditando a pena de prisão perpétua, em particular, a autoria dos delitos e a força retórica das provas que, colhidas durante a instrução, lhe fundamentaram o veredicto condenatório. Segundo o nosso sistema de contenciosidade limitada, que eu prefiro chamar de cognição restrita, que está previsto no artigo 85, parágrafo 1º da Lei 6.815, complete ao plenário desta Corte
tão somente apreciar a defesa que verse sobre a identidade da pessoa reclamada, defeito de forma dos documentos apresentados ou ilegalidade da extradição. Ao propósito, Mirto Fraga afirmava: nos termos do parágrafo 1º, a defesa do extraditando não é ampla, estando circunscrita a 3 pontos, isto é, a identidade do extraditando, a instrução do impedido e a ilegalidade da extradição, segundo a lei brasileira e o tratado aplicável ao caso. Tudo que não esteja relacionado com esses 3 aspectos será ignorado, ou seja, será considerado impertinente e não merecerá acolhida do Supremo. Assim, a defesa fundada na decadência do direito de propor ação penal só será admitida se coincidente a legislação do Estado requerente com a brasileira, ou se esta for mais benigna que aquela e se verificarem os pressupostos da extinção da punibilidade. Da mesma forma, a justiça ou a injustiça, a procedência ou a improcedência da acusação também escapam ao exame da Corte. Igualmente, não serão acolhidas alegações sobre vícios de citação, mérito da condenação e outros vícios processuais, questões de distribuição interna de competência de tribunais do Estado requerente. Enfim, tudo quanto exceder o permitido no parágrafo 1º se prende à natureza do pedido de extradição e não ofende o preceito constitucional de ampla defesa, como decidiu bem recentemente a Corte. Afinal, o Supremo Tribunal não apura os fatos imputados ao extraditando, limitando-se a verificar a ocorrência de pressupostos e condições da extradição e de ser extraditando a pessoa reclamada. A conhecer da alegação de fragilidade das provas produzidas na instrução criminal, estaria esta Corte a transpor os limites legais do poder de controle jurisdicional no processo de extradição para entrar a rejulgar as causas. Não pode fazê-lo. Não se cuida de um juízo revisional de sentença estrangeira. Esta é, aliás, a sua velha e aturada jurisprudência. Eu cito aqui, entre outros, mas abundantemente, o que foi decidido pelo plenário na extradição 669, da qual foi relator o ministro Celso de Mello. O que interessa é a verificação da existência de fato típico, vale dizer, a acusação da prática de fato típico, crime na legislação do Estado requerente, crime na legislação brasileira. Se isto ocorre, não tem relevância a indagação a respeito da credibilidade das provas existentes contra o extraditando, sintetiza Carlos Mar da Silva Veloso. Ainda dentro dos limites deste juízo de cognição horizontal restrita, aprecio o requerimento da defesa para que seja oficiado, palavras textuais, seja oficiado ao governo requerente, no sentido de fazer integrar aos autos a sentença judicial tratada em 1978 e 1979, que o condenou a pena de 12 anos e 10 meses de reclusão por associação subversiva que o excluiu taxativamente da participação de qualquer homicídio. Este pedido é de toda impertinência. A condenação do delito de associação subversiva não compõe os fundamentos do pedido de extradição, cujo objeto está nítido na nota verbal de folhas 4, que compreende a extradição requerida com referência aos seguintes crimes: homicídio premeditado do agente penitenciário Antônio Santoro, homicídio de Pierluigi Torrigiani, Rui de Milão, 16 de fevereiro de 79, homicídio premeditado de Lino Sabadinho, Rui de Mestre, 16 de fevereiro de 79, e homicídio premeditado do agente de polícia Andréa Campanha, em Milão, em 19 de abril de 79. Como não podia deixar de ser, o Estado requerente reafirmou o objeto e os limites do pedido, enfatizando: impede observar que a sentença condenatória ali aludida não foi juntada pela razão muito simples. Ela não guarda relação com o pedido, cujo objeto exclusivo, como já se viu, é a execução das sentenças condenatórias referentes aos homicídios. E complementa: há mais, porém, a enfatizar. A nota verbal 126 volta ao ponto para registrar o compromisso do governo da República Italiana, no sentido de que o caso Cesare Batista seja entregue para as autoridades italianas. Não lhe serão aplicadas sentenças de condenação para as quais a extradição não foi requerida, de acordo com a decisão adotada pelas autoridades judiciárias brasileiras. Definitivamente, portanto, tem-se posição claríssima, inequívoca do Estado requerente, o qual promove contra o extraditando legítima persecução judicial internacional por meio deste processo, unicamente em razão das condenações decorrentes de crimes comuns.
Parece que a tese, ou antes, a pretensão da defesa, está em conferir efeitos vinculantes e eficácia transcendente a considerações marginais enunciadas incidentalmente na motivação, conhecidas como obter dicta, e desprovidas de maior importância até em relação ao próprio conteúdo decisório daquele outro julgado, cujo limite objetivo da res judicata é a condenação de Cesare Batista pelo só crime de associação subversiva e, como tal, tentar desconstituir ou rescindir as sentenças condenatórias em que se apoia esse pedido extradicional. Cuida-se de um peculiar, mas infrutífero ensaio de reexame do conjunto probatório da causa penal autônoma, promovida pelas autoridades judiciárias competentes contra o extraditando, à vista de sentença que, noutro processo, o condenou pelo crime de associação subversiva. Da juntada ulterior pela defesa mesma, da cópia de sentença proferida pela Corte d'Assise de Milão, número 2081, e pela Corte d'Apelo d'Assise de Milão, embora desacompanhada de tradução, vê-se que, muito embora o homicídio de Pierluigi Torrigiani tenha sido ali objeto de referência, não houve naquela causa imputação desse delito a Cesare Batista, donde não poderes cogitar-se de coisa julgada ou bis in idem em relação ao processo que culminou na condenação do extraditando pelos 4 crimes de homicídio, cujo veredicto está à raiz deste pedido de extradição. É coisa elementar, é um truísmo jurídico, que a coisa julgada alcança somente o comando, o decision pronunciado pelo juiz da sentença, em correspondência e resposta ao pedido, donde pressupor sempre, como dizia Magalhães Noronha, identidade de demanda informada pelas mesmas partes, o mesmo pedido e o mesmo fundamento. Nesse sentido, aliás, a clássica lição de Liebman ao definir os limites objetivos da coisa julgada, e que eu me escuso de ler a Vossa Excelência, porque é um texto muito conhecido, e que diz que a sentença só cobre o capítulo decisório que corresponde ao pedido. A chamada eficácia negativa da coisa julgada material é uma decorrência lógico-jurídica do vetusto princípio ne bis in idem, que, consagrado no plano internacional e no direito interno, supõe, como é óbvio, identidade de causas. Luiz Flávio Gomes aponta: para se evitar que uma pessoa seja processada uma segunda vez pelos mesmos fatos, nosso Código de Processo prevê a denominada exceção de coisa julgada, que somente pode ser invocada regularmente quando há repetição da mesma causa. A mesma causa se repete quando são idênticos o pedido, as partes e a causa de pedir. Observamos que a causa petente no processo penal refere-se aos fatos narrados, nos casos já julgados. Aliás, o que vale é o fato principal, que foi objeto da sentença precedente, nos termos do Código de Processo Penal, artigo 110, parágrafo 2º. É o que se reconhece aqui e aliures, como relembra Antônio Cassese, cujo texto traduzo. Em virtude do princípio da proibição da dupla incriminação, o juiz não pode instaurar processos contra uma pessoa por crime que já foi objeto de processo penal no mesmo Estado, princípio ne bis in idem no âmbito interno ou em outro Estado, ou em tribunal internacional, princípio ne bis in idem aplicável às relações entre Estado ou um Estado e um tribunal internacional, e no qual a pessoa já foi condenada ou absolvida. Ora, as informações prestadas pelo Estado requerente e os documentos juntados pela própria defesa não deixo nenhuma dúvida de que, ao extraditando naquela outra causa, não lhe foi nunca imputado o homicídio de Torrigiani. Daí que é despropósito jurídico imaginar hipótese de dupla incriminação e, a forciori, pretender atribuir a título de coisa julgada a sentença definitiva de 8 de junho de 83, proferida pela Corte d'Assise da Apelo de Milano, qualidade capaz de lhe conferir imutabilidade a respeito de imputação e de decisão inexistentes. Confira-se, leio aqui o objeto da decisão. O processo tem 23 réus, o fato principal, evidentemente, é homicídio de Pierluigi Torrigiani. O processo, porém, se ocupa também de outros crimes reunidos por conexão no mesmo processo. Repare-se que, apesar de existir menção aos homicídios de Lídio Sabatini e de Andréa Campanha, o processo também trata do homicídio de Torrigiani. As acusações, na página 6 a página 6 do capítulo 5 do capítulo da sentença, denominado imputati, isto é, réus, encontra-se a síntese das acusações trazidas pela denúncia. São 48 itens diferentes denominados na sistemática jurídica de CAP.
Cada item diz respeito a um tipo penal específico atribuído a um ou mais réu. A rubrica integral de cada item seria capo de imputação, isto é, o crime específico atribuído ao réu. Deve-se ressaltar que é um item apenas que trata do homicídio de Pierluigi Torreggiani. Trata-se do item 3, o qual se refere exclusivamente aos seguintes réus, tidos como executores do homicídio Torreggiani: Santi Fantoni, Sebastiano Massala, Piero Muti, Giuseppe Romeo e Gabriele Grimaldi. Batista, portanto, ainda não é acusado neste processo do homicídio Torreggiani. A Cesare Batista são atribuídos os itens 1, 11, 12, 13, 14, até 23. São atribuídos simultaneamente a Batista e a outros réus, enquanto os itens 20, 21 e 22 dizem respeito de maneira exclusiva. Os crimes dos quais acusado Batista no processo relativo à sentença e crime são relacionados aos artigos 61, parágrafo 2 e 6, 81, parágrafo 1, 110, 112, 270, 302, 306, 409, 477, 482, 496, 648, 690, todos do Código Penal, e artigos 2 seguintes da Lei 895 de 67. Sintetizando, Batista é acusado da participação em grupo armado, item 1, com finalidade subversiva, 270, para instigação de crimes contra a personalidade do Estado, diferentes crimes relacionados à posse ilegal de armas, a receptação e de crimes contra a fé pública. Eu não vou mais proceder à leitura desses longos trechos. Vossa Excelência tiverá acesso mediante as cópias que encaminhei por meio eletrônico, que a Secretaria encaminhou pelo eletrônico. Como daí ressai cristalino, a hipótese em nada se entende com coisa julgada, cuja exceção só é legítima quando se verifique identidade de demanda entre ação pendente e outra já cedida por sentença transitada em julgado. Sobre coisa tão rudimentar, sublinhou o Tribunal Constitucional Federal Alemão: o princípio non bis in idem exclui a persecução repetida no mesmo ato que for objeto do primeiro julgamento. Por outro lado, quando uma outra acusação está em questão, o princípio não se torna aplicável pelo fato de que este ato e o primeiro tenham a mesma natureza. Decisivo é o processo histórico ao qual a acusação, denúncia e a decisão judicial do seu recebimento se refere, no qual o acusado teria cometido ou participado de uma conduta tipificada. No caso, repita-se, nem a denúncia da ação interior imputou ao extraditando a autoria ou a coautoria do delito que vitimou Torreggiani, nem tampouco a sentença, até para não incidir no grave e tão primário erro jurídico, decidiu tal matéria. Ou seja, no processo que originou a sentença da Corte d'Assise de Milão, 21/81, seguida da sentença da Corte d'Assise de Apelação de Milão, número 33/83, o extraditando não foi acusado nem julgado por participação nos homicídios de Antônio Santoro, André Campanha, Lino Sabatini e Pierluigi Torreggiani. O que sucedeu foi apenas que, com base nos elementos ali colhidos, se instaurou ou depois nova persecução penal, agora contra Cesare Battisti, com o fim de apurar-lhe eventual participação nos mencionados homicídios. Apenas isso. E as revelações de Muti, que se presumem voluntárias, designadamente quanto à participação do extraditando nos homicídios, cujas condenações sustentam o pedido de extradição, são legítimas, na medida que continham circunstâncias e elementos objetivos hábeis para desencadear nova persecução crime contra terceiros, que nelas aparecia como partícipe das graves infrações penais. Aliás, ninguém tem hoje, nem aqui nem em outro lugar, dúvida sobre a legitimidade constitucional do Instituto da Delação Premiada, introduzido na Itália, no bojo de providências legislativas materiais e processuais destinadas a responder ao surto de novas formas da criminalidade organizada, que, mediante difusa violência contra as pessoas, a propriedade e a incolumidade pública, se desatou a partir do massacre da Praça Fontana, antecedido de outros atos terroristas de menor consequência, no mesmo ano de 1969, corroendo a crença do povo nas instituições democráticas. Assim, a Lei número 497, de 14 de outubro de 74, deu nova redação ao artigo 630 do Código Penal, cuja norma premiante foi reproduzida dias depois do sequestro de Aldo Moro, no Decreto-Lei número 59, de 21 de 78, convertido com modificações na Lei 191, de 18 de maio de 78. Está hoje previsto, dentre outros,
nos artigos 289 bis e 630 do Código Penal e em diplomas italianos esparsos, aperfeiçoados pela Lei nº 45, de 2001, nos artigos 376 e 579, número 3, do Código Penal Espanhol, artigos 299, número 4, tricentésimo, número 6, tricentésimo primeiro, número 2, do Código Penal Português. Sua origem radica-se no Instituto do Plea Bargain do direito norte-americano, onde é objeto do Rule 11 of the Federal Rules of Criminal Procedure, e cuja constitucionalidade, valia e eficiência como instrumento de política criminal foram ali proclamadas pela Suprema Corte em várias decisões, mas eu cito particularmente, na nota de rodapé, o caso Santo Belo versus New York, de 1971, cujo acordo, não vou ler, mostra todas as vantagens da adoção desse instrumento de política criminal. E entre nós, esta Corte não lhe tem negado validez como expediente útil de investigação. Confira-se, por exemplo, HC 90-688, ministro Ricardo Lewandowski, onde há um eruditíssimo voto do nosso saudoso e querido ministro Menezes de Direito. A terceira questão de ordem da P, número 470, relatada pelo ministro Joaquim Barbosa. E até como prova subsidiária, no sentido de que, de per si, não basta para um veredicto condenatório, não obstante sirva de considerável apoio ou reforço a outros elementos de convicção, no se vê nos habeas corpus 71.803, relatado pelo ministro Marco Aurélio, HC 775.226, ministro Marco Aurélio, RE 203.937, ministro Irmão Garvão, HC 81.608, ministro Ellen Grace, RHC 84.850, ministro da República pertence, e HC 94.084, ministro Carmen Lúcia. Para usar a expressão de um dos muitos precedentes, aliás, já antigo, e de lavra do ilustre ministro Marco Aurélio, cito, mostra-se fundamentado o provimento judicial quando há referência a depoimentos que respaldam delação de corréus. Se de um lado a delação de forma isolada não respalda a condenação, de outro serve ao convencimento quando consentânea com as demais provas coligidas. HC 75.226. É o que, como há de ver-se, quadraria ao caso se fosse dado a esta Corte rever as provas em que se firmara a condenação. Eu estou fazendo um raciocínio em pura epítrome, é um raciocínio de uso retórico. A Corte não pode proceder a essa reavaliação das provas dos processos italianos. Reafirmo, pois, que ao extraditando foi assegurado no Estado requerente o devido processo legal. O sistema de controle jurisdicional limitado, adotado pela nossa legislação, repele toda a possibilidade de revisão ou reapreciação do mérito, seja dos supostos da acusação, seja dos fundamentos da condenação emitida no âmbito do Estado do requerente. Frederico Marques dizia, o pronunciamento judiciário não visa decidir sobre o mérito da extradição. O juiz de Estado requerido não pode indagar dos pressupostos da persecução penal no Estado requerente, nem cuidar da justiça ou da injustiça da condenação neste pronunciada. E é não menos aturada e velha a jurisprudência desta Corte, que não tolera, no âmbito do processo de extradição, controvérsia em torno da autoria do ilícito penal, cuja persecução ou condenação motive o pedido. Então, eu cito, entre outros, extradição 661, relator ministro Otávio Galotti, extradição 811, relator ministro Celso de Mello, extradição 1082, ministro Celso de Mello. Todas elas negam que esta Corte possa fazer indagações a respeito da autoria do crime ou do cometimento do crime. Tudo isso se aplica, mutatis mutandis, ao requerimento de juntada dos originais dos instrumentos de mandato outorgado pelo extraditando aos advogados Peladza e Fuga, para o fim de serem aqui periciados. A pretensão de exame pericial em documentos que compõem os autos originais do processo do Estado requerente encontra óbice intransponível na letra expressa do parágrafo 1º do artigo 85 da Lei 6.815, cujos limites foram objetos de solene reafirmação desta Corte, dentre muitíssimos outros, no julgamento da extradição 524, relatado pelo ministro Celso de Mello, e da qual tiro o seguinte: são limitados juridicamente os poderes do Supremo Tribunal Federal na esfera da demanda extradicional,
em que esta Corte, ao efetuar o controle da legalidade do pedido, não aprecia o mérito da condenação penal, nem reexamina a existência de eventuais defeitos formais que hajam inquinado de nulidade da persecução penal instaurada no âmbito do Estado requerente. A necessidade de respeitar a soberania do pronunciamento jurisdicional emanado do Estado requerente impõe ao Brasil, nas extradições passivas, a indeclinável observância desse dever jurídico. A presumida autenticidade e validade dessas procurações, inseridas nos processos italianos, com consequente respeito aos postulados da ampla defesa, foram, ademais, confirmadas não apenas pela Corte Europeia de Direitos Humanos, folhas 2531 e 2532, quanto ao excerto que eu já me referi, mas também subentendidas e admitidas pelo Tribunal de Recursos de Paris, que advertiu: considerando que depreende-se dessas constatações que os processos movidos contra Cesare Battisti do ano de 88, 90 e 93, perante os tribunais penais italianos, cuja composição é parecida àquela existente na França, desenrolaram-se em verdade na ausência do interessado declarado foragido no lugar incerto, mas com a intervenção de um ou mais defensores que atuaram nos atos processuais ou que o representaram nas audiências, que igualmente foram efetuados controles para garantir que o interessado não estivesse na impossibilidade de comparecer por causa de força maior ou de impedimento ilegítimo, que de fato, conforme o procedimento penal italiano, uma decisão pode ser proferida à revelia somente na medida que seja possível verificar que o acusado estava ciente do seu processo e que se absteve de comparecer voluntariamente e que foi, portanto, qualificado como foragido. Que no caso em apreço está provado que Battisti, pelos seus defensores, vinha sendo informado sobre o andamento do processo penal em ato contra ele na Itália e renunciou deliberadamente a comparecer, que nesse caso a conduta do extraditando fez com que fosse excluído dos benefícios dos direitos previstos no artigo 6.1 da Convenção Europeia sobre Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais. E a respeito é de semelhante teor a pronúncia do Supremo Tribunal de Justiça da França, folhas 2494, que também me excuso de ler a Vossa Excelência. Os delitos atribuídos ao extraditando consistem na prática de 4 homicídios: de Antônio Santoro, consumado na cidade de Udine; Pierluigi Torrigiani, praticado na mesma cidade de Milão; Lino Sabati, praticado na cidade de Mestre; e Andrea Campanha, cometido na cidade de Milão. É requisito da extradição que o fato motivador do pedido seja considerado crime assim no Estado requerente como no Brasil. Ora, tais delitos ajustam-se aos tipos penais descritos no inciso 4 do parágrafo 2º do artigo 121, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal Brasileiro. Está, pois, caracterizada a dupla tipicidade necessária ao deferimento do pleito de extradição. Segundo o conteúdo das sentenças condenatórias, a cujos termos deve ater-se a cognição desta Corte, com postulado por definição a salvo de discutibilidade, ter-se-iam consumado os delitos em 6 de junho de 77, 16 de fevereiro de 79, 16 de fevereiro de 79 e 19 de abril de 79, respectivamente. O extraditando foi condenado à pena de prisão perpétua com isolamento diurno de 6 meses e as decisões condenatórias transitarem em julgado em 8 de abril de 91 e 10 de abril de 1993. Perante nossa legislação penal, que rebela a imposição de igual pena, é mister decidir a questão da prescrição da pretensão executória à luz do máximo da pena abstratamente combinada para o correspondente tipo penal, que é o do homicídio qualificado, e que é de 30 anos de reclusão. Ora, segundo o artigo 109, inciso 1, combinado com 110, ambos do Código Penal, a prescrição opera-se em 20 anos, confidas a extradição 847 do Ministro Público da Pertence e 856 do relator Ministro Celso de Mello. Daí não se ter cumprido esta causa de extinção de punibilidade. Mas alega a defesa o seguinte, textualmente: como não houve recurso do Ministério Público, infere-se que a condenação tornou-se definitiva para a acusação na data em que a sentença foi proferida em audiência e depositada na chancelaria, 13 de dezembro de 88. Mesmo porque, de acordo com o Código de Processo Penal italiano em vigor, à época da decisão, a leitura da exposição concisa dos motivos de fato e direito sobre os quais a sentença é fundada equivale à notificação da sentença que está ou deve considerar-se presente em audiência, como é o caso do Ministério Público. E por esta razão, conclui, ter-se-ia consumado a prescrição da pretensão executória.
Transitada em julgada a sentença condenatória para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, no artigo 110 do Código Penal, no caso 30 anos, já que a lei brasileira não prevê pena superior a esta e a contagem do lapso, em caso é feita regressivamente para o passado. Levando-se em conta que a sentença da Corte da Assis de Milão transitou em julgado em 13 de dezembro de 89, leia-se 88, ou no máximo em 13 de janeiro de 89, contados 20 anos, conforme a regra do 109.1, combinado com 210, encontra-se prescrita a pretensão executória desde 13 de dezembro de 2008, se tomada a data de 13 de dezembro de 88, ou em 13 de janeiro de 2009, se tomada a data de 13 de dezembro de 89, do trânsito em julgado para os imputados na ação, como marco do trânsito em julgado daquela decisão para a acusação. Desconsidera a defesa, no entanto, que sobre a hipótese incide, depois do trânsito em julgado da sentença, a causa suspensiva da prescrição, objeto do disposto no parágrafo único do artigo 116 do Código Penal, que estabelece: depois de passada em julgada a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. Ou seja, decretada a prisão preventiva do extraditando em 1º de março de 2007, pelo então relator, ministro Celso de Mello, e devidamente cumprida em 18 de março de 2008, dessa data atua automaticamente a suspensão do prazo da pretensão executória segundo a legislação brasileira. Explica-se a respeito. O parágrafo único do artigo 116 prevê a suspensão do prazo prescricional da pretensão executória durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. A expressão outro motivo, constante no texto legal, tem dado origem à controvérsia. A Luiz de Carvalho sustenta que, desde que o legislador não especificou a natureza, causa ou duração dessa prisão, seria o intérprete induzido a concluir que qualquer prisão, provisória ou definitiva, por crime ou outra razão, por breve ou longo tempo, produzirá o efeito indicado. Não raro, entretanto, ocorrerá que tal interpretação extensiva facilite constrangimento e perseguições ao delinquente por ação ou influência de interessados em embaraçar o livre curso da prescrição de sua condenação. Os casos concretos determinados da suspensão devem ser considerados, portanto, com prudência reduzidos de prisão por mandado de sanção. A ideia geral da norma é que, enquanto o réu estiver cumprindo uma pena, não pode correr a prescrição por outra pena, imposta em outra comarca ou processo. Mas um condenado num local pode vir a ser preso em flagrante em outra cidade ou estado e não haver comunicação eficaz ao juiz da condenação. Como a prisão provisória poderá no futuro, em caso de condenação, ser descontada da pena, nos termos do artigo 42 do Código Penal, segue-se que a suspensão do prazo da prescrição executória relativa à condenação anterior não é injusta. O Estado como um todo está exercendo o poder punitivo. Isto é a doutrina de Betânia, Zilli e Alberto da Silva Franco. Ora, a prisão preventiva para fins de extradição tem por objetivo assegurar, além do teórico desenvolvimento regular do processo, a eficácia do acordo que a defina, com a efetiva entrega do extraditando ao Estado requerente, para que ali seja processado ou cumpra a pena já imposta em sentença penal condenatória transitada em julgado. A racionalidade jurídica da prisão preventiva, enquanto medida cautelar de constrição à liberdade do extraditando, por força de razões legais previamente estabelecido, seja em tratado, seja no Estatuto do Estrangeiro, evidentemente não se confunde com a prisão-sanção estipulada no Estado requerente. Isso significa, em curtas palavras, que o motivo da prisão preventiva é diverso, portanto, é outro em relação ao motivo da prisão do condenado a título de execução da pena, de modo que se aplica ao caso o disposto no artigo 116, parágrafo único do Código Penal. Por isso, o ministro Sepúlveda pertence, no julgamento do HC 83.501, da qual foi relator o ministro Carlos Veloso, reafirmou a tese de que a prisão no Brasil suspende o curso da prescrição. E, na mesma sentada, reiterou que o pedido de refúgio por suspender compulsoriamente o processo de extradição também obsta ao curso do prazo prescritivo, disse o ministro Pertence. Penso que o pedido de refúgio suspendeu e, consequentemente, durante todo o tempo que durou o processamento do pedido de refúgio, considero que esteve suspensa a prescrição. Na oportunidade, a Corte indeferiu o pedido de writ no CV da emenda, que diz:
caso em que deferida a extradição, ficou suspenso o processo razão de pedido de refúgio formulado pelos extradistanos, suspensão que decorre da lei que regula o pedido. Resolvido este, foi interposto embargo de declaração que impediram a entrega do extradistano do Estado requerente. E, a meu ver, a Corte decidiu com inteiro acerto, até porque, não obstante a finalidade imediata da custódia preventiva, seja o resguardo da eficácia do processo, cujo trâmite, aliás, a pressupõe, artigo 84 do Estatuto Estrangeiro, o tempo de prisão provisória no Brasil projeta reflexos decisivos sobre a pena privativa de liberdade por cumprir no Estado requerente. Tais prisões, a preventiva e a executória, guardam íntima e singular conexão na matéria. Nesse sentido, já dispõe o artigo 9º do Tratado Brasil e Itália sobre a rubrica cômputo do período de detenção. O período de detenção imposto à pessoa extraditada na parte requerida para fins do processo de extradição será computado na pena a ser cumprida na parte requerente. E como conceptário nevrálgico da incidência da detração na espécie, onde o tempo da prisão preventiva já é em si tempo de cumprimento da pena, configura-se a causa interruptiva contemplada no inciso 5 do artigo 117 do Código Penal, segundo o qual o curso da prescrição interrompe-se pelo início do cumprimento da pena. A hipótese nada guarda de semelhança com aquela tratada nos autos da extradição 801, da qual foi relator o ministro Sidney Sanches, e cuja tese foi reafirmada recentemente na extradição de 1075. E não se assemelha pela razão breve de que não estou a propor aqui no meu voto subtrair o tempo de prisão para fins de extradição do prazo prescricional da execução da pena imposta ao extraditando no Estado requerente, considerando, é óbvio, a comutação exigida pelo ordenamento pátrio. O que sustento é outra coisa completamente diversa. Assim, caso a Corte entendesse que a prisão provisória para fins de extradição não seria decorrente de outro motivo, como prescreve o parágrafo 1 do 116, senão para o fim último de cumprimento da pena imposta ao Estado requerente, está caracterizada a hipótese prevista no inciso 5 do 117, por consequência natural dos efeitos projetados pela detração. O plenário da Corte, ademais, já reconheceu legítima a aplicação do inciso 5º do 117 do Código Penal para reputar interrompido o curso do prazo prescricional nesta mesma hipótese. É o que foi dito na extradição 774, da qual foi o relator a ministra L, e consta o seguinte: além disso, no 117.5 do Código Penal, também tem efeito interruptivo a prisão para fins de extradição efetivada em 20 de janeiro de 99, que era a data do caso. Mas há ainda uma terceira causa suspensiva. É que se deve considerar suspenso o prazo prescricional desde a cogente suspensão desse processo em 1º de julho de 2008, em razão do pedido de refúgio formulado perante o CONAR e até a decisão final proferida no recurso pelo Ministro de Estado da Justiça em 14 de janeiro deste ano. Nesse sentido, aliás, votou o ministro Sepúlveda Pertence no HC 83.501 que eu já citei. Agora, disse Sua Excelência, parece-me inevitável que o pedido de refúgio, dado que suspende o processo de extradição antes ou depois do seu julgamento, no caso suspender depois do julgamento, impedindo a publicação do acordo conforme decidimos. Ora, é evidente que a prescrição aí não pode correr. E é evidente, digo eu, porque paralisado o processo ex legis, já não pode a Corte decidir a causa a tempo de evitar a consumação da prescrição, por conta do fato externo optativo, independente apenas do arbítrio do extraditando em pedir o refúgio, ainda quando venha este a ser, afinal, denegado. De todo modo, não obstante incidirem essas várias causas aptas a inibir a prescrição, observe-se que a primeira condenação de Cesare Batista ocorreu perante o Tribunal de Júri de Milão em sentença datada de 13 de dezembro de 88, a qual lhe impôs pena de prisão perpétua com isolamento de diurno por 6 meses pela prática, dentre outros, dos 4 homicídios que trata-se expedido na forma do 81 do Código Penal italiano. A defesa recorreu ao Tribunal do Júri de Apelação de Milão em 16 de fevereiro de 90, que confirmou em parte a sentença condenatória. Novo recurso, então, foi interposto pela defesa, agora junto à Corte de Cassação.
Ali, mediante acordo datado de 8 de abril de 91, foi dado parcial provimento ao recurso para anular a condenação referente ao homicídio de Torregiani. O dispositivo está esvagado no seguinte termo. Por esses motivos, o Tribunal anula a sentença impugnada em relação à Espina, no assunto que lhe diz respeito, e em relação ao Batiste, no assunto concernente à participação no homicídio de Torregiani. Reenvia para novo julgamento em relação ao Batiste e Spini sobre os índices acima indicados a outra sessão do Tribunal de Júri de Apelação de Milão. Por fim, em 31 de março de 93, o segundo Tribunal de Júri de Apelação de Milão, aspas, julgando em sede de reenvio pela Corte Suprema de Cassação, de 8 de 4 de 91, confirma a sentença rescorrida versus Cesare Batista contra o homicídio de Torregiani e o condena às novas despesas de justiça, como também ao reembolso das despesas de representação e defesa da parte civil que liquida no montante de 300 mil liras. É de solar evidência que o cálculo da prescrição da pretensão executória para a acusação, nos termos da primeira parte do inciso 1 do 112 do Código Penal Brasileiro, não se conta a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória de primeira instância, datada de dezembro de 88. E não se conta por duas razões manifestíssimas. Uma vez parcialmente anulado o acórdão pelo primeiro Tribunal de Júri de Milão, que é de segunda instância, sobretudo em relação ao homicídio de Torregiani pela Corte de Cassação, que é de terceira instância, em 8 de 4 de 91, sucedeu-lhe acordo datado de 31 de março de 93, oriundo do segundo Tribunal de Júri de Apelação de Milão, que é de segunda instância, contra o qual poderia a acusação ter recorrido se não tivesse sido aplicada a pena de prisão perpétua ao extraditando. Em outras palavras, com a anulação do acordo do primeiro Tribunal de Apelação, cujos termos sustentavam a condenação do extraditando a pena de prisão perpétua pelo homicídio de Torregiani, deixou de subsistir trânsito em julgado para a acusação, que poderia ter recorrido se a decisão do segundo Tribunal do Júri de Milão não houvera confirmado a pena de prisão perpétua. Daí o termo da prescrição, após a sentença condenatória irrecurível perante o nosso ordenamento, como se verá, sobrevir apenas em 2013. Ainda que se considerasse, por amor do debate, tão somente apenas do homicídio simples, 585 no Código Penal Italiano, pela morte de Torregiani, sem reconhecimento de nenhuma das circunstâncias agravantes previstas nos itens 96 e 97 da primeira sentença condenatória, nem tampouco da forma continuada, a pena na mina seria de reclusão não inferior a 21 anos. Como visto, a prescrição opera-se em 20 anos nos termos do inciso 1 do 809, combinado 110, ambos do Código Penal Brasileiro. Ora, se o acordo condenatório preferido pelo segundo Tribunal de Apelação de Júri de Milão data de 31 de março de 93, a prescrição da pretensão executória consumar-se-á também nessa hipótese somente em 2013. E perante a legislação italiana, embora o artigo 157 do Código Penal determine que a prescrição não extingue o crime pelos quais ali a pena de prisão perpétua, mesmo com o efeito de aplicação das circunstâncias agravantes, segundo a redação introduzida pela Lei 251 de dezembro de 2005, tal disposição não se aplica ao caso porque o início de sua vigência, era de dezembro de 2005, sucedeu aos fatos e ao trânsito em julgado das sentenças penais condenatórias.